Homicídio. Cometeu um homicídio. Sim, sim. Acredita que quando sair daqui terá uma segunda oportunidade? Não. Não há segundas oportunidades para os reclusos. À noite, a prisão fecha sobre si própria. As portas trancam-se. Tem 28 anos, o mais velho tem 67. Aqui existem cerca de 20 celas, algumas individuais, outras partilhadas. Há também camaradas. Não há problemas de sobrelotação. Num dia normal, entre 3 a 4 guardas trabalham aqui, mas chega a ser só um guarda para toda a prisão. A média de idades anda nos 57 anos. Ao mesmo tempo, trabalham neste estabelecimento um médico, um enfermeiro e um psicólogo. Aqui não há regime fechado, o chamado regime comum. Todos estão em fases diferentes de reintegração. A principal missão deste estabelecimento é tentar reinserir, principalmente laboralmente, em termos laborais, as pessoas que para aqui vêm e dar-lhes algum conforto, alguma condição para que quando saiam daqui, pelo menos financeiramente, tenham algum pecúlio que lhes permita sobreviver ou viver de alguma forma melhor quando regressarem ou reingressarem em liberdade, em meio livre. Mas essa reintegração começa muito antes da saída. Já lá vamos. Burlas, roubos, tráfico de droga, homicídios e violações. Histórias diferentes que acabam no mesmo lugar. Está a cumprir uma pena de quantos anos? 19 anos. Se quiser dizer porquê. Homicídio. Cometeu um homicídio. Sim, sim. Sou o Paulo, tenho 52 anos e estou aqui derivado às burlas. E é a primeira vez? Não, é a terceira vez. Infelizmente. Está a cumprir uma pena de quanto Muito tempo? alta neste momento, 19 anos e um mês. 19 anos e um mês. Está há quanto tempo de acabar? De acabar? É 2034. Ainda falta bastante. Um bocadinho. Não conta. A data de saída, não ligo muito. Tento não Quer pensar. viver um dia de cada vez. Exatamente. Histórias diferentes, o mesmo ponto de partida, diferentes arrependimentos.
Sente que ao longo destes anos todos que tem cumprido pena em várias cadeias, Sim. sente que já pagou por aquilo que fez? Não. Portanto, a maneira mais sincera de lhe dizer é que eu podia estar a totalidade dos anos a que fui condenado em reclusão, que os anos aos quais eu fui condenado não, de maneira alguma, pagam uma vida. Histórias diferentes, dramas de vida, passados complexos. Virgílio Carvalho, por exemplo, foi preso pela primeira vez em França. Tinha apenas 8 anos. Aos 17 já assaltava bancos à mão armada e conta que chegou a fugir da prisão. Entre o entra e sai, já lá vão 32 anos atrás das grades. Já Paulo Carvalho, outro protagonista desta reportagem, cumpre 19 anos de cadeia. Já esteve em Val de Judeus e na Carregueira. Conta que já viu o pior do ser humano. E a CP arrasou com a minha cabeça. Arrasou mesmo com a minha cabeça. Que é o EP da Carregueira. Onde estão todos os tipos Os de crime? pedófilos. Só os pedófilos. Pedófilos, violadores, e o resto é homicidas, tentativas de homicídio e crimes de colarinho branco. O resto não há lá mais nada. E está tudo junto. Quem disser o contrário é mentira. Eu estive lá, ninguém me disse que era ou que não era. Eu estive lá, eu assisti a tudo. E aí sentiu o real peso de estar real preso. peso de estar preso e... Da criminalidade. Exatamente. Tudo o que existe. E a pesar de 74 quilos. Isso quer dizer que sofreu? Muito. Obviamente que eu estou a sofrer, não é? À minha maneira e à maneira de cada um, mas esse tipo de crime eu não admito a ninguém. Conta aos dias até ao fim da pena ou é melhor não contar? Como é que vai vivendo essa situação? Contar. A gente aqui não surge o relógio, é calendário. É um calendário. Voilà. Portanto, quando são muitos anos, a gente qual é o projeto de vida que podemos fazer? É que haja saúde para poder sair. Mas aqui, cumprir pena não significa apenas cumprir tempo. Praticamente todos os reclusos trabalham, têm empregos normais, recebem o ordenado mínimo nacional. Desde o 25 de Abril, é uma conquista civilizacional que a função de uma pena que um recluso cumpre não é só punitiva, nem de dissuasão de futuros crimes para a sociedade, mas é também ressocializador. E, portanto, o papel da autarquia, também nessa parte da ressocialização, é muito importante e temos vindo a desenvolver o estabelecimento prisional de Torres Novas, portanto, esse papel ressocializador dos reclusos que estão aqui no estabelecimento prisional de Torres Novas. Aqui, o tempo ganha outro peso. Não se mede em dias, mede-se no que fica por viver. O tempo é outra medida. Há uma frase que eu comecei a ouvir e concordo. Para se conhecer o tempo, é aqui. É aqui. É o tempo, por exemplo, de que lhe posso dizer, de um neto ter nascido e só o ter conhecido com 10 anos. É o tempo de uma neta ter 8 e tê-la vista com 18. É uma grande diferença, não é? Entre uma criança e uma jovem adulta. Está a perder lá fora. Sim, sem dúvida. Portanto, ainda tem uma vida pela frente. Sim, uma vida para frente, 68. Acho que muito pouca vida. Desperdicei, já levo 32 anos disto. Portanto, já é um bocado... Perdeu muito lá fora. Perdi meia vida. Perdi meia vida. Desperdicei a minha vida. É isso. A verdade é essa. É que aqui castigam muito. O que lá fora são delitos, aqui são crimes.
Perder tempo aqui é perder vida, mas cada um pode moldar o seu destino, dentro e fora da prisão. No contexto do sistema prisional português, RAI, regime aberto no interior, e RAE, regime aberto no exterior, são medidas de flexibilização da execução da pena que funcionam como etapas de transição gradual para a liberdade. Ambas visam a reinserção social e a atenuação dos efeitos do isolamento prisional. Se o RAI é comum na maioria das prisões, o RAE só é utilizado em cerca de 5. É reconfortante ver que a maior parte deles têm trabalho lá fora. Há casos de sucesso, como há pouco tempo com o nosso recluso que ficou a trabalhar na empresa onde estava. Há outros que já concorreram a concursos públicos e vão ficar numa das câmaras com que temos protocolo. Há todo esse acompanhamento e esse processo de tentar que eles saiam daqui ou pelo menos com um trabalho ou com algum dinheiro de fundo para que possam providenciar por trabalho e ter de alguma forma poder prover à sua vida ao dia a dia normal, não é? O trabalho muda vidas. Problemas nesta prisão são raros. Aqui não há rixas. Aqui não se formam gangues. Máxima liberdade, máxima responsabilidade. E qualquer desvio pode deitar tudo a perder. A percentagem de reincidentes é insignificante. Nesta prisão, 7 reclusos continuam em regime aberto no interior. São faxinas, ajudam na cozinha ou em pequenas obras dentro da cadeia. Ajudam na horta vertical solidária que a diretora da prisão nos mostra. É um projeto que está a recomeçar em colaboração com a sociedade civil e a autarquia. Estes reclusos trabalham, mas esperam de outra forma. O que é que sente quando olha para os outros reclusos, nomeadamente os que estão na outra ala, e que a uma certa hora do dia vão lá para fora, têm uma vida completamente normal, trabalham, recebem dinheiro, depois ao final do dia voltam? Quando olha para isso, sabendo que vai poder estar também nesse regime, primeira coisa que eu penso é que eles já estiveram na minha situação. A segunda é que eu irei, não sei durante qual é o tempo que ainda terei que estar aqui, mas um dia eu irei estar com eles, ou se alguns já não tiverem, eu irei estar na situação que eles hoje estão. E acredita que isso pode mudar a sua vida? Sim, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Todos olham para o mesmo objetivo: passar por este portão. É a passagem do regime comum para o regime aberto. Passar por este portão significa estar em liberdade. O Nau entrou na cadeia de Torres Novas. No regime aberto no exterior, a liberdade começa a testar-se. Saem de manhã, trabalham e regressam. Durante algumas horas, estes reclusos sentem a liberdade. Trabalham em brigadas de limpeza urbana, manutenção de espaços verdes, pinturas e desmatação. Mas nem tudo é trabalho. Estes reclusos estudam e até tiram a carta de condução. O Sr. André, como é conhecido, mostra-nos o caminho que muitos reclusos fazem diariamente até aos postos de trabalho. Trabalham para várias autarquias e até empresas privadas. Os guardas prisionais têm um papel central. Se por um lado o recluso no regime comum está sujeito a um conjunto de regras mais apertadas, no regime aberto não o tem, porque é suposto ele já ter atingido uma fase da pena em que isso lhe é, digamos, permitido, entenda-se. O recluso já está institucionalizado há algum tempo, pelo menos ainda assim a meio da pena, portanto, e nessa sequência, esse mesmo cumprimento de pena, aliado a essa institucionalização, faz com que o recluso esteja com um comportamento, entenda-se,
mais adequado é meio prisional. Mais liberdade significa mais risco. Ainda assim, nos últimos anos, conta-se apenas um caso de ausência legítima. Eu não quero voltar, jamais voltar para um ambiente desse. Portanto, ou seja, se não me derem a oportunidade, eu vou fazer para poder ganhar. Eu vou fazer por ter essa oportunidade. Percebe? Porque a vida continua. Se eu pensar comigo próprio que eu vou sair daqui e não vou ter oportunidade mais nenhuma na minha vida, se calhar eu meto a corda no pescoço. Então, isso é completamente sincero. É outro objetivo, é mais próximo da realidade, que a gente não saímos daqui com paraquedas bem seguro. Enquanto os 5/6 não tem estabelecimento, você sai para a rua, nem sabe andar na rua, que é muito complicado. O que sente é que, e o senhor já é reincidente, o que sente é que quando sair daqui está preparado de facto para a sociedade? Estou, porque estou-me a preparar aqui. Portanto, o meu objetivo é não vir cá mais passar por isto. Então, eu acho que isto ajuda muito. A mim vai-me ajudar, e seguramente é outro. Falta quantos anos para sair? Faltam 2 anos e meio para os 5/6. O que vimos aqui dentro corresponde ao ideal do sistema? Pronto, se todos fossem assim era bom. Percorremos os jardins de Vila Nova da Barquinha, 7 hectares de espaço verde. O Sr. Pina, como é conhecido, mostra-nos os locais onde trabalham as brigadas. A Barquinha tem um protocolo de 8 reclusos, são 2 brigadas de 4. Saem às 7h30 da manhã, voltam às 4h30 da tarde. Encontramos um recluso que fazia trabalhos de jardinagem. Conta-nos o trabalho que está a realizar. Durante o dia, os reclusos andam à vontade, mas os guardas vigiam à paisana. É imperativo que não saiam dos eixos. De quando em vez, são realizados testes do balão e à urina na cadeia. É proibido o consumo de álcool e droga. Mas há outras liberdades. Cá fora, os reclusos podem andar com telemóvel e até ter redes sociais. A ideia aqui é colaborarmos em 2 vertentes. Uma delas, porque a própria autarquia beneficia com a inserção de reclusos nas suas equipas de trabalho. Por outro lado, é também importante este papel social que a autarquia tem, que é uma das preocupações do município, de ter um papel social e desempenhar aqui uma função social de apoio à reinserção no mercado de trabalho destas pessoas. Cá fora são pessoas normais. Estão no meio de todos os cidadãos. Estão no meio de nós. Almoçam nos mesmos restaurantes que nós. Mas tudo pago pelo Estado. Trabalham também para empresas privadas, onde chegam até a ganhar mais que o ordenado mínimo nacional. É o caso da Eco Edifica, que construiu esta creche que visitamos. É uma IPSS que ainda não abriu, mas que já tem todas as vagas preenchidas. 2 reclusos estiveram envolvidos nesta obra. A nossa empresa, a Eco Edifica, é uma empresa que trabalha aqui na região centro, com os municípios do Ribatejo, e foi um desafio que também surgiu do estabelecimento prisional de Torres Novas. Entendemos que toda a gente merecia uma segunda oportunidade e entendemos colaborar com o estabelecimento para que isso fosse possível, ter aqui alguém para se reintegrar na sociedade. Aliás, o objetivo da lei e o nosso objetivo, e quem acredita na teoria da ressocialização das pessoas, é precisamente isso, pode mudar as pessoas. Aliás, todos nós mudamos na vida, não é? Isto funciona? Funciona, eu acho que funciona, quer dizer, se não acreditássemos nisto, não o faríamos, não é? Portanto, todos nós, ao longo da vida, aprendemos e aperfeiçoamos. Um recluso que está em regime de aberto no exterior tem contacto funcional com funcionários, com chefes, com chefias, integra uma equipa de trabalho e, portanto, habitua-se a ter rotinas de trabalho, como chegar a horas ao trabalho, levantar-se, ter um trabalho normal, em ambiente perfeitamente normal, como se não estivesse detido. Mas a confiança constrói-se todos os dias, assim como o ofício. Eu, por exemplo, posso lhe dizer que a última profissão que tive
foram, durante 20 anos, posso-lhe chamar profissão, foi segurança privada. O que é que acontece? A idade, quando eu sair, eu hoje tenho 64 anos, mesmo que saia aos 66 ou 67, tenho outro problema, registro criminal. Acha que isso vai ter um peso muito grande? Sim. Acha que vai ser um impeditivo? Acredita numa segunda oportunidade? Sobre? No futuro, quando sair daqui, acha que vai conseguir seguir outro caminho? Sim, ter uma profissão? Claro que sim. Claro deixar que sim. para trás aquilo que fez e viver de forma livre? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E já andando aqui também há muitos anos, nesta vida, sente que há de facto diferença entre os reclusos que trabalham e os reclusos que não trabalham? É significativa a diferença. Basta perceber apenas o seguinte: uma pessoa na vida lá fora, se não tendo atividade diária, vai procurar ter. Não somos capazes de passar um dia inteiro sem, desculpem o termo, sem nada a fazer. Portanto, o recluso, a nível interno, vai querer procurar fazer. Os dias vão passando, o sol começa a descer e no final do dia voltam as grades. Os primeiros reclusos começam a chegar por volta das 4 da tarde. Trazem o cansaço de mais um dia, trazem as roupas sujas, fazem fila para a máquina de lavar, deixam a roupa a estender, tomam banho, o jantar é às 6. Depois, o lazer. A biblioteca tem livros e filmes. E há o telefone, que existe em todas as celas. Em Portugal, os reclusos podem ligar para números autorizados as vezes que desejarem e o tempo que desejarem. Só não conseguem receber chamadas. Podem parecer telefones normais, mas são o veículo do desabafo e da intimidade. Noutras prisões, um veículo de criminalidade. Como é que é o momento em que tem que voltar para cá, ao final de um dia de trabalho? Prefiro não pensar às vezes nisso. Sei que tenho que vir, venho, e prefiro não pensar. Vou tomar o meu banho, descansar, está tudo bem. E a pensar já que no dia a seguir... No dia a seguir, exatamente. No dia a seguir já é um dia, outro dia. E... Qual é o dia mais difícil? Sexta-feira? Sexta-feira. Porque vai ter que estar aqui fechado durante o fim de semana. Exato. A liberdade continua a ser limitada e o maior obstáculo pode não estar aqui dentro. Apesar de ter cometido o erro que eu cometi, eu não sou o erro que eu cometi. Portanto, não é assim. Todos nós cometemos erros, uns mais graves que os outros. Alguns trazem-nos aqui, outros podem não trazer. Então, ou seja, esse estigma de ser um detento, um recluso, eu tive mais nas primeiras vezes que saí de precária, que eu senti mais esse impacto, né? Porque estava em tempo de reclusão e a liberdade parece que voltamos a respirar. As pessoas, eu acredito muito que todas as pessoas merecem uma segunda oportunidade, uma terceira, uma quarta, seja o que for. E todos eles cometeram erros. Eu nunca pergunto o que é que eles fizeram, porque acredito também no sistema judicial e eles foram para ali por alguma razão e tenho a pena que tiveram por alguma razão, mas eles vão sair daqui e nós não queremos que eles voltem. E acho que esse é o objetivo principal. Acredita que quando sair daqui terá uma segunda oportunidade? Não. Não há segundas oportunidades para os reclusos. Eu estava numa brigada onde nós só usávamos o colete, não tínhamos farda, só usávamos o colete refletor e as pessoas sabiam que quem usava os coletes refletores eram os reclusos só. Porque os empregados da Câmara todos tinham farda e nós não tínhamos. E olhavam para si de lado? Claro, nem cumprimentavam, nem falavam. Portanto, sente que ainda há muito esse estigma na sociedade? Sim. E continuará a haver. Porque as pessoas não têm noção, não têm noção do que é uma cadeia. Há certas pessoas que eu gostava que passassem, não digo muito tempo, mas uma semana dentro de uma cadeia pesada. De onde eu vim, por exemplo, uma semana ali, para verem a realidade.
Entre o que o sistema defende e o que a sociedade aceita, há uma distância difícil. Porque a colocação de reclusos em regime aberto no exterior é benéfico para os senhores reclusos, obviamente, porque lhes está insere-os laboralmente, permite-lhes ter alguma liberdade durante o dia, a partir do momento em que saem do estabelecimento prisional, mas também é bom para o sistema porque, em função do percurso evolutivo deles, mesmo em regime aberto no exterior, poderão sair mais cedo, em liberdade condicional, e isso também é bom para o sistema porque vai permitindo haver alguma vaga, digamos assim, que haja mais disponibilidade nos próprios serviços para receber outros reclusos, portanto, liberta um bocadinho o sistema. O guarda acaba por ser a pessoa que, desculpem o termo, mas quase cumpre a pena com o recluso. E a quem o recluso, por vezes, se afeiçoa e encontra um porto-abrigo para poder libertar alguma frustração e alguma questão menos positiva da parte do próprio. E o guarda é quem está ali para ouvir, e de vez em quando para impor, é um facto. Tudo o que seja uma medida mais, ou uma resposta mais difícil, mas também é a pessoa que efetivamente, e temos que dizer em abono da verdade, é o psicólogo, é o padre, é o médico, é o enfermeiro, porque, são 24 horas de forma contínua, ainda que em regime de turno, porque obviamente o elemento de vigilância não está cá todo esse tempo, tem direito aos seus períodos de compensação e de folga, mas sim, o guarda prisional acompanha o recluso durante o seu cumprimento de pena. Aqui, a liberdade é conquistada passo a passo, sempre acompanhada de responsabilidade. São vidas traçadas, algumas à nascença, outras por circunstâncias da vida. Olhando para o seu historial e também, naturalmente, para os outros historiais que conhece, já conviveu com muitos reclusos ao longo da sua vida, sente que, por alguma razão, qualquer pessoa pode vir parar à prisão? Sim, certo, correto. As pessoas é que não têm noção disso. As pessoas não têm noção disso. Ou por álcool, ou por conduzir sem carta, ou por um acidente e estava com álcool, ou... Por qualquer razão? Várias razões. Uma pessoa que perca a cabeça em milésimos de segundo. A mim quem me trava é os meus netos. Acredita que terá uma segunda oportunidade lá fora? Olha, eu acredito, eu vou ser muito honesto, eu não tinha necessidade desta, como mestre, não tinha necessidade. Eu acho que fui burro e só me posso culpar a mim próprio, porque tive outras possibilidades e não fui por esse lado. Fui para o lado mais fácil, olha, e vim cá para outra vez. Acredita que terá uma segunda oportunidade lá fora quando sair daqui? Em 2028? Por que não? Por que não? Todo mundo merece uma segunda oportunidade. Ao meu ver, todo mundo merece uma segunda oportunidade. A pena cumpre-se dentro destas paredes, mas o verdadeiro teste começa depois, quando já não há guardas, nem portões, só escolhas. Máxima liberdade, máxima responsabilidade. Há uma coisa muito importante que eu senti, posso lhe dizer, foi uma das coisas que mexeu mais comigo, a parte da eleição, o votar. O ser confrontado de um momento para o outro, ao fim de uns anos, a fechar o boletim de voto, a colocá-lo dentro do outro, e quando dobrei, ver o local onde eu pertenço. Por exemplo, nesta, posso lhe dizer, Caparica, Almada, Distrito de Setúbal. Está a ver? Isto é como que ok, eu estou aqui, mas eu vim dali e um dia escolherei voltar ou outro sítio. Isto muda vidas? Isto muda vidas. Há casos que muda vidas.